Meus amados, a paz e graça, eu sou o pastor Júlio Miranda. Eu tenho a honra hoje de estar comigo, meu amigo, pastor, evangelista, missionário, esse servo do Senhor, pastor Leonardo, e nós vamos ter o prazer de fazer a estreia deste canal com ele. Mas eu trouxe para nós iniciarmos essa ampulheta, até interessante porque você vê que o tempo ele não espera. Nós estamos já na última hora. Essa foi a palavra que Jesus nos deixou. E para falarmos sobre esse tempo que se esgota, essa última hora, eu já quero dar as boas-vindas ao meu amigo pastor Leonardo. Meu querido, é um prazer estar com você, participando da estreia desse podcast abençoado. E Jesus está voltando. E nós temos que fazer alguma coisa, cumprir o ID. Interessante que a missão é para todos, mas nem todos querem fazer missão. Nem todos estão dispostos a fazer missão. Jeremias 47:7 diz: por que estás quieto se o Senhor te deu uma ordem? E aí, quando fazemos menção no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 8, quando ele está dormindo no barco, os homens encontram ele e falam: qual é a tua ocupação? Eu quero iniciar nessa noite falando: qual é a tua ocupação na obra de Deus? Então já vai para você a pergunta para nós iniciarmos. Qual é a tua ocupação? Vamos iniciar hoje já falando sobre esse campo missionário que é missões, qual a importância disso para o reino de Deus. E eu queria já te perguntar, Sim. como é assim para você o campo missionário nos nossos atuais dias? É uma área muito sofrida, pouco valorizada, pouco explorada. Todo mundo que serve, que aceita Jesus, que tem o sonho de pregar, de cantar, todo mundo começa dizendo que vai fazer missão. Mas alguns alcançam alguns degraus, alcançam alguns locais e logo se afasta da missão. Porque a missão, ela não dá ibope. A missão, poucos vão te ver. Mas o mais importante é Jesus. Eu sempre, quando estou dando palestras sobre missões, eu costumo falar acerca de Davi. Todo mundo na casa de Jessé, esperando para ser ungido a rei, enquanto Davi está no campo missionário cuidando das ovelhas. E todos passam na frente e Deus fala: Samuel, não é nenhum desses. O escolhido do Senhor estava no campo, cuidando de ovelhas. E quando você fala de Davi, o que eu consigo assim perceber o seu amor por missões. E para a gente já iniciar com chave de ouro, porque o tempo ele não espera, Sim. como é que isso queimou no seu coração? Então, com 5 anos de idade, a minha avó me levava no presídio com ela. Então a minha avó tem uma parcela inicial. Com 14 anos de idade, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Fiquei 10 anos fora, onde até vejo que foi uma forma, não estou dizendo que Deus quis que eu desviasse, mas Ele usou a situação para me levar hoje aonde eu vou. Mas como surgiu esse desejo mesmo? Em 2007, eu estava em consagração, 10 dias de jejum, só pão e água. E Deus havia dito para mim que me visitaria. E eu achava assim: vai ser algo tremendo, deve ser assim no culto, eu pregando alguma coisa. Mas não. Eu acordei pela manhã no domingo, meu sogro ia passar lá em casa para pegar uma máquina digital na época, para tirar foto de uma ovelha dele que estava batizando. E eu levantei 7 da manhã e sentei na garagem e comecei a ler a Bíblia. E do lado da minha casa tinha uma padaria. E aí chegou um rapaz, todo maltrapilho, sentou e me pediu um pão com leite. Eu falei: rapaz, eu não tenho, porque está todo mundo dormindo, mas eu abri meu carro e dei um dinheiro para ele. Ele foi lá e do lado da padaria, para minha casa, comprou os pães e sentou de frente comigo pela grade. Eu comecei a pregar para ele. Daqui a pouco meu sogro chegou e esse rapaz foi embora. E eu falei: poxa, eu podia ter feito o apelo, porque, Júnior, eu sempre sou um cara oportunista.
Eu já quero levar você lá e confessar isso como Salvador. Romanos 10, O evangelista 9. é isso, né? Vamos confessar ele como Salvador. E aí, daqui a pouco esse rapaz voltou. E nesse tempo não era nada. Eu ainda era só auxiliar. Ele falou, pastor, a mensagem estava boa. E eu voltei. E minha casa, de onde eu morava, era de esquina. E ela estava tanto pela frente como pela lateral. E aí eu falei, quer tomar um banho? Ele quer, dá a volta aí pela esquina. E aí o Espírito Santo falou comigo, coloque ele para tomar banho mesmo dentro do seu banheiro. E aí, quando ele entrou no banheiro, ele entrou, mas todo sujo. Sabia nem falar direito. Ficou meia hora dentro do banheiro. E quando ele saiu, ele estava branco, limpo e com um dialeto totalmente diferente da forma de falar. E tinha umas pessoas próximas lá na minha casa, porque a casa que eu morava tinha a casa da frente, a casa do fundo, a casa da minha mãe no fundo, meus irmãos e eu na frente, que eu morava sozinho. Ainda não tinha casado com a minha esposa, estava noivo. E aí ele falou bem assim, olha, valoriza esse rapaz, porque ele ama missão. E eu fiquei sem entender nada. E ele começou a falar bem assim, o pastor e eu o pastor. E eu falei, meu Deus, eu vou casar agora e agora pronto. Ele, olha, é o senhor e o senhor, você igual o senhor. Aí eu peguei um dinheiro e falei, vamos cortar o cabelo? Aí nós saímos no meio da rua. O barbeiro era na rua do meu sogro. E a igreja do meu sogro lá. E eu estava dizendo meu sogro esses dias. E de repente aquele rapaz parou e falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E ele me deu um abraço que nunca ninguém me deu. Ele falou bem assim, me deu um abraço forte, falou assim, com todo respeito, ele falou assim para mim, a partir de hoje, aonde você for, eu vou com você. E eu falei, meu Deus, arrumei dor de cabeça, porque eu falei, como é que eu vou fazer agora? Eu tô casando. E eu tinha dado uma roupa para ele trocou de roupa, deu tudo novo para ele. Aí o barbeiro estava fechado, eu dei o dinheiro na mão dele, ele falou que cortar o cabelo depois, eu falei, vem no culto daquela igreja que eu vou estar hoje aqui, que é a igreja do meu sogro. Ele falou, tá bom, à noite eu tô aí. Aí fiquei feliz. Cheguei no culto daquele do meu sogro, abri a igreja do meu sogro, cheguei lá às 6 horas, começava às 7. 6h30, 7 horas, 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas, acabou o culto, ele não veio e fui para casa irado. Falei, que cara ingrato, moço. Aí tá, 2 dias depois, 10º dia do propósito, eu passei na casa do meu pai antes de trabalhar, nesse tempo eu trabalhava aí no serviço secular. E aí meu pai falou, o que você tem? Eu falei, cara, eu tô triste. Aí eu contei pela história, ele falou assim, você não percebeu? Jesus te visitou em forma de mendigo. Rapaz, quando ele falou isso, como se fossem as escamas de Paulo caindo, comecei a chorar. E aí eu comecei a ligar, porque ele falou bem assim, eu vou ser como você é. Só que ele estava dizendo assim, você vai ser o que eu sou. E a partir daquele dia, o amor pelas almas explodiu dentro de mim. Então, eu não sei explicar. Quando eu me vejo, eu estou em situações que eu falo, caramba, se eu for parar assim para analisar, eu falo, meu Deus, já fiz coisas que aos olhos humanos parecem loucura. Mas tudo no intuito de levar as pessoas a confessar Cristo como Salvador. Acho que um grande problema do cristão, alguns que conseguem ainda pregar, eles não conseguem finalizar, que é você levar a pessoa a Cristo. Eles falam até de Jesus, mas não conseguem finalizar. Acho que tem sido uma grande dificuldade da igreja, né? Você prega, mas você não finaliza aquilo. E assim, quando a gente vê esse chamado na sua vida, vê que você já quer logo, não, vem cá, não deixa embora. Né? Eu não perco a oportunidade. Olha só, recentemente agora, quarta-feira, nós viemos num culto e fomos deixar a irmã na casa dela. E quando entramos numa rua próxima à casa dela, tinha uns jovens sentados. 15 jovens mais ou menos. Eu falei, vou parar o carro aqui. E comecei a fazer isso para eles. Falei, vamos orar comigo? Vamos orar uma oração de confissão? E eu orei em cima de Romanos 10, 9. Que é o lema que eu levo. E aí, todos aqueles rapazes fizeram oração de confissão a Cristo. Sabe, Júlio, Jesus está voltando. Nós não podemos perder tempo com coisinhas que não levam a ninguém a nada. Nós somos chamados para levar as pessoas a Cristo. Quem vai mudar o ser humano não é eu, não é você. Claro, vamos orientar pela palavra. É como estávamos conversando. Eu ganho e você vai tirar os carrapichos. Mas quem vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Não adianta. Nós somos chamados para pregar e não para ficar perdendo tempo. É verdade. Eu gosto muito disso aqui. Sim. Porque toda vez que eu olho para isso aqui, é como se Deus estivesse falando para mim, ó, o tempo é pouco. Sim. E é importante a gente trazer esse entendimento à igreja. Que acho que assim,
hoje você vê a juventude, ela não sabe mais evangelizar. Não. Se você convida alguém para ir evangelizar, eles não aparecem. E quando aparece, pastor, o que que eu faço? O que que eu falo? E a gente fica assim, como assim? O que que você fala? Quanta coisa que Jesus já fez por você que você pode testemunhar Sim. isso. Quer dizer, você começou, como você falou, de uma experiência de um pão. E foi exatamente o que Jesus disse que era. Você alimentou primeiro ali a carne e depois veio e toma ali evangelho. Exatamente. Toma transformação. E é importante a gente começar a incentivar os nossos jovens a isso. Sim. As igrejas, é um grande desafio dentro da igreja. Você tanto manter os jovens, quanto ensinar esses jovens a fazer missões, a pregar, a fazer aquilo que eu tanto admiro no teu ministério. E assim, o que mais você indicaria assim para os jovens? Como começa esse ministério? Então, hoje eu tenho um seminário do Vamos Fazer Missões, aonde eu não me preocupo mais hoje só em ganhar vidas para o Senhor. Eu já fui em 7 nações, ensinando pessoas. Recentemente agora, nós criamos uma cartilha de abordagem, de como abordar pessoas de várias religiões, pessoas que não creem em Deus, de uma forma simples e objetiva, como fazer para chegar. Mas eu costumo dizer o seguinte, o seminário está aí para ajudar, mas eu gosto que vão comigo na prática, porque é totalmente diferente, são experiências totalmente diferentes. Claro que ali é só uma direção, mas eu costumo dizer da seguinte forma, que se você orar, se você buscar a Deus, se você pedir a Deus um direcionamento, Ele vai te dar a palavra certa. É claro que a pessoa tem que orar e tem que ler a palavra de Deus. Mas chegar e começar a contar experiências por falar. Então, hoje, eu ensino jovens. Eu tive na Guiana Francesa no ano passado com a minha esposa, e nós vimos seminário e a maioria eram jovens. E aí, nesses 12 dias que eu fiquei ministrando direto, entre o seminário e as cruzadas, foram 704 vidas para Jesus. No primeiro dia pós o seminário, nós fomos para um mercado municipal que tem lá. Eu fiquei admirado e fiquei impactado, porque eu havia passado um problema muito grande. Deus permitiu uma área da minha vida, na área da missão, ser afetada. Eu estava um pouco baqueado e eu falei, Deus, como é que eu faço agora e tal? E aí Deus levantou um exército para estar comigo. Eu falei, eu preciso bater uma meta, que eu tinha colocado uma meta pessoal com Deus, depois que eu cheguei da Europa. E aqueles jovens naquele dia, foram 345 vezes para Jesus. E eu vendo aqueles jovens assim, eu fiquei chorando de alegria. Eu falei, Deus, tu é fiel demais. E aí, até hoje, eles não pararam, eles estão lá com vários trabalhos. Vira e mexe, manda mensagem para mim. Pastor, estamos aqui, o senhor não mandou, o senhor iniciou e nós não estamos parando. Então é isso que eu quero, que as pessoas cheguem até Jesus. E a forma dos jovens é mais fácil. Os jovens hoje têm facilidade, é só parar e entender o que Deus quer. Porque é simples. Parece ser fácil, mas é difícil. Parece ser difícil, mas é fácil. Parece um paradoxo. Porque quando você tem o Espírito Santo na sua vida, ele te direciona a levar a palavra aos necessitados. O que falta aos jovens é uma instrução. Exatamente. Porque foi o que você fez. Você pegou eles, treinou e colocou para o treinamento ali em prática, né? Já a Guiana Francesa é um pouco mais fácil, apesar de ser também o mesmo regime de Paris, né, da França mesmo. A Guiana Francesa é um pouco mais fácil porque tem muita gente. Agora, em Paris, quando eu fiz o trabalho no ano passado, que eu treinei o pessoal na França, na Bélgica. E falou em francês, em português. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Parlez français. Bonjour. Ça va. E aí, o que acontece? Eu peguei os jovens e aí eu falei com o pastor, eu quero evangelizar com eles na Torre Eiffel. Não pela torre, porque quando eu cheguei a primeira vez que eu fui em 2019, sinceridade, eu cheguei lá, eu olhei para aquilo lá, eu falei, meu Deus, o povo se ilude, não estou menosprezando, mas tipo assim, cara, eu não estava ali, meu amigo, para ver torre, eu estava ali para fazer missão. Então, tipo assim, eu olhei normal, falei, Jesus, obrigado, mas meu foco aqui é missão. E aí, quando eu fui novamente ano passado, eu falei com os irmãos, eu quero evangelizar lá. E aí lá uma grande barreira, porque lá no parque onde fica o pessoal vendo o pôr do sol, etc., se eles se sentirem incomodados, eles podem chamar a polícia. E aí dá uma dor de cabeça.
Aí o jovem doutor apreensivo. Pastor, eu falei, vamos lá, Deus vai operar. A primeira coisa que eu fiz foi chegar pros irmãos, assim, vamos lá para os policiais. Então ficou assim. Estratégia, né? Aí só um que recusou. Mas receberam oração e nós começamos a sair com um cartaz na mão, que estava escrito em francês e espanhol, ou francês e inglês, Piche pour vous, que eu posso falar com você. E aí comecei a pregar. E aí tinha um tradutor, e ele falando. E aí Deus começou a operar de uma forma grande. Ali, acho que se não me falha a memória, foram 45 pessoas na Torre Eiffel, que as pessoas aceitaram Jesus. Então, ficando impactado. E nisso, os policiais foram andando e observando. Não fizeram nada, observaram. Sabe, Júlio, eu pensei de forma, se você está embasado na palavra, direcionado pelo Espírito Santo, o inimigo pode se levantar, mas não vai prevalecer. Então, naquele local, os jovens ficaram impactados, porque nunca havia feito daquela forma mesmo ali, na Torre Eiffel. Acho que é aí que às vezes a igreja ela erra muito, né? A igreja, eu falo, nós erramos muito. Sim. Porque quando a gente vai evangelizar, às vezes a gente quer impor. E o evangelho de Cristo, ele por si só, ele abre. Se você apresenta a verdade, eu sempre aprendi assim, quando você fala sobre Cristo e nada mais, o Espírito Santo mesmo ele vai quebrando essas barreiras. Exatamente. E como é importante a gente perceber isso, e aos nossos jovens que assistem agora, a gente dando essas instruções aos jovens, o que a gente está aprendendo aqui é que você precisa ter um direcionamento do Espírito Santo. Sim. Se você tem um direcionamento do Espírito Santo e a palavra, que é o Evangelho, boas novas, é isso, boas novas. Ela por si abre os caminhos, ela quebra as barreiras. Quando você falou aí que o regime era diferente, eu falei, ixi, aí já vai ter problema, porque a gente já pensa nisso, né? Quem não vai gostar, ainda mais hoje com um ateísmo crescente, né? E os jovens, por mais que a tecnologia chegue às nossas mãos, por mais que a gente tenha conhecimento para tudo que é lugar, a gente vê que os nossos jovens cristãos estão mais perdidos. Sim. Você vê isso dentro das faculdades, né? E como é importante a gente criar essa parte de treinamento de jovens. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu assumi ali a missão da Fé da 4 foi te levar para dar um treinamento. Nós ainda estamos faltando ainda esse treinamento prático. Exatamente. Eu tenho aguardado você marcar isso. Nós vamos marcar isso, vamos refazer esse treinamento para a glória do nome de Jesus. Eu já deixo aqui até em aberto a você aí que é pastor, né? Está nos ouvindo aqui, um treinamento de missões. Eu já conheço, eu saio algumas vezes aí cantando aí pelo meio da rua, gritando os trio elétricos. Pouco mandando calar a boca, alguns acenando, alguns orando com a gente, outros xingando, normal, querendo apontar a arma, mas isso é uma transformação, né? Sim. Não tem como você ir contra as portas do inferno e ela não querer reagir, né? Eu costumo dizer o seguinte, quem está servindo a Cristo e não está tendo nenhuma uma ação maligna contra, eu confesso e sempre falo, irmão, aceita Jesus. Como assim? Tu tá andando com o cara, que não é a palavra. Então, o que acontece, Júnior? Hoje, a missão não tem sido valorizada. E eu estava conversando até com um amigo meu hoje, eu tenho visto como é que Deus está fazendo as coisas acontecer, para todo mundo entender que a missão que é o mais importante. Não estou aqui desmerecendo, pelo amor de Deus, congresso, não, é importante ter, mas são muito investimento para pouco resultado. Ah, mas um congresso ganhou 300 vidas. Me mostra essas 300 vidas. Porque não é só ganhar. É a consolidação. E a igreja peca nisso. Não tem a consolidação, não tem, vamos dizer assim, o call center, vamos pegar o marketing, o pós-venda. Não tem. Não tem pessoas preparadas para isso. E o seminário de missões também tem o pós-venda, vamos dizer assim, tem o pós-aceitação. Quando eu estava lá em Paris, nós estávamos num restaurante conversando, e aí tinha uma moça sentada. Isso marcou muito. E aí a irmã falou assim, vamos pastor, já terminou, vamos. Aí a moça levantou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ela, eu odeio pastor. Eu falei, eu também. Entrei no jogo, ela, porque todo pastor fala mal da Maria. E eu falei, mas eu amo a Maria. Aí ela, como assim? Eu falei, eu amo a Maria.
até sigo os seus conselhos. Pronto. Pronto. Abriu o caminho. Ela me explica esse negócio. Falei, João 2,5. Fazei tudo que ele vos mandar. Aí, resumindo, eu ganhei aquela mulher na conversa através da direção do Espírito Santo, da sabedoria. Eu falei, você já aceitou Jesus, moça? Ela, já, no meu coração. Eu falei, não, não é assim não. E fui explicando, resumindo. Ela aceitou Jesus. E rapidamente, depois que ela orou confessando a Cristo, ela já falou que estava cheia de problemas e contou os problemas. E aí a irmã que estava lá, que era de missão da Europa, lá da igreja, da Assembleia de Deus de lá, já pegou o nome dela e foi fazer um pós-atendimento. Eu conversei com ela semana passada, que ela estava lá na Guiana Francesa, porque eu já mandei o material agora de julho para a preparação do povo, e ela falou que a moça está indo lá direto no restaurante. Então, houve uma preparação. Aconteceu outra situação, nós saímos para vender um carro de uma pastora, 5h30 da manhã. Deus faz cada coisa, irmãos, tem que estar atento. A pessoa fala, não, é tão fácil ganhar. Não, não é fácil. Não é. É porque é o seguinte, a minha oração todo dia é, Deus me dá uma vida para o Senhor. Eu ensinei isso lá em Bordeaux, na França. Falei, irmãos, peça uma vida para Jesus, em vez de pedir bênção material. Não, peça uma vida que Deus vai te abençoar. E aí nesse dia nós saímos 5h30 da manhã com a pastora para vender o carro dela. E aí ela falou assim, eu estou com fome. Nós fomos lá no final do Pistão Sul, numa padaria, para ver se achava padaria, pães de paoca. E aí quando chegou lá, tinha um rapaz na porta da padaria dentro do carro. Ele estava meio embriagado, sabe? Aí eu fui falar de Jesus para ele, falei assim, rapaz, eu estou afastado mesmo. Resumindo, preguei para ele, ele era o padeiro daquela padaria. E para a glória de Deus, ele está firme. Firme, servindo ao Senhor, então, mas eu mando uma mensagem diária, você recebe oração. Então, todas as pessoas que mandam oração, que querem oração, então quer ser Jesus, eu já mando oração diária. Então, tem um acompanhamento. Semana passada mesmo, uma moça me ligou desesperada. Não vou falar na cidade, região, para não expor. Estava aflita, querendo tirar a própria vida. Eu falei, você mora hoje a tal lugar. E aí ela aceitou Jesus. Eu falei, olha, eu posso passar o telefone para um amigo meu? Passei o telefone, o pastor foi lá e visitou ela. Então, às vezes eu não posso acompanhar todo mundo, mas eu encaminho para pessoas. A igreja precisa disso. Não é só ganhar. É o consolidação. Por isso que às vezes eu vejo muita gente acessando Jesus nos congressos, mas cadê? Cadê? Entra ano e sai ano nos congressos, é a mesma pessoa. Porque está faltando o quê? O acompanhamento, a consolidação. Isso é muito importante. Eu sempre falo isso na igreja. Eu não estou preocupado em a gente estar ganhando muita gente aqui e amanhã ela sair. A minha preocupação é formar esse caráter, é trabalhar com essa pessoa, é ensinar ela o evangelho. Porque se eu só ganho ela está ali na igreja, está enchendo ali número ali, para quem olha e vê uma igreja cheia, bonito, é muito né? bonito. Só que uma igreja cheia de pessoas que não estão sendo úteis para o reino, é inchaço, não é crescimento. é secar gelo. Exatamente. Porque você cria pessoas que não têm uma intimidade com Deus. E aí se tornam pessoas frustradas. E sempre achando que aquilo ali foi o que Deus chamou. Eu gosto de comparar o cristão, eu até falei isso na nossa convenção, na última convenção que tivemos, com a tapoé. Tu tem tapoé em casa. É a mulher que mais tem. É o que mais tem, já vê? E aí, Você que está nos acompanhando aí, eu acho que o que mais você tem na sua casa aí deve ser tapoé. Você já pegou alguma coisa para cortar, tipo dentro do tapoé, sua mulher foi meio assim, Deus me livre. arranha pra você ver. E é Aí caro. Nossa. E é caro, se você for E parece que ver, brota dentro de casa, eles chamam Meu um parece que Deus. brota, vai multiplicando. o investimento da mulher é tapoé. Exatamente. Só que é um negócio que você compra e bota no armário. Você não usa. A maioria das que você tem, elas ficam guardadas dentro do guarda-roupa. Sim. Minha sogra que me perdoe. Fique dentro do guarda-roupa escondido. É um negócio caro, que você sempre vive com ele escondido, e ele fica pegando poeira. E por que eu comparo o cristão com essa tapoé? O cristão, ele foi pago um preço muito caro por ele é muito valoroso, só que muitos deles têm se comportado como tapoé, só vive escondido. Jonas. Escondido. Vive escondido, cheio de poeira. Ô irmão, vamos fazer. Não dou conta, eu não sei. Não pode. Gente, o cristão foi pago um preço muito caro para que a gente ficasse guardado. Quando você vê na geladeira, por exemplo, ou em casa, tudo que você vai dar de comer para os outros, o povo arruma logo uma latinha de sorvete. É padrão. Aquela ali eu amo.
Por quê? Porque por mais que você não dê valor nenhum, Mas é é utilizada. ela que leva alimento para todo mundo. Exatamente. E é esse o entendimento que nós temos que ter, por e é o mais caso da valioso que nós missão. somos. Exato. Ela não é valorizada, mas ela que leva pessoas para a igreja. Eu até peguei aqui esse fusquinha aqui, porque ele é mais ou menos um retrato Sim, do investimento em missões que a gente faz, sim. geralmente. A gente sabe que o tempo é pouco, mas a gente quer ir para a missão com o pior que a gente tem. A igreja, ela precisa ter essa mentalidade missionária. Exatamente. Jesus, ele revolucionou a sua época e até hoje em 3 anos. Com o quê? Com 12 homens. Dali você vê o resultado de 3 anos. A gente fica, às vezes, quanto tempo pregando, fazendo missões e parece que isso não acontece. Exatamente. Aí é que entra aonde estão as nossas falhas, né? Como igreja. E eu falo isso em geral, sem colocar placa, porque eu falo de igreja. Exatamente. Também penso assim. Né? Então, se nós tirarmos essa mentalidade de Tupperware, de ir para a missão com o pior que a gente tem, como você falou aí dos congressos, com o pior que a gente tem em investir-se em missões, porque eu tenho certeza que você aí tem algumas experiências bem frustrantes para nos contar aí sobre esse investimento missionário que você já passou. Muitos. Já fiz vários trabalhos e muitos deles, alguns ainda não alcancei por falta de recurso. E parece que é mais fácil investir em momentos do que no certo. Eu não sou contra o Congresso. Deixa até bem claro para quem está nos assistindo que eu não sou contra o Congresso. Convite, né? Entendeu? Convite, porque ele é uma benção. E já preguei e prego em vários congressos também. Eu não estou contra. Eu estou dizendo que eu não consigo entender o tamanho do investimento por pouco resultado. Meu irmão, se você pega um valor investido absurdo no congresso e forma discípulos, forma pessoas, e envia para o campo missionário, meu irmão, você quer crescer uma igreja? Não é trazer pregador famoso, você vai trazer para aquele momento só. Não estou dizendo que não tem que chamar. Mas você quer trazer pessoas, investe nos seus membros, investe nas suas pessoas e faz eles multiplicarem. É como se fosse um marketing multinível. É isso, né? A igreja é isso, multiplicação. E fazer discípulos de todas as nações. Discípulos. Fazer discípulo Então, leva tempo. Né? Leva tempo. Agora, eu estou treinando alguns jovens que estão caminhando comigo. E esses jovens já estão alcançando uma maturidade. Não estão prontos, mas estão tendo experiências extraordinárias. Na semana passada, nós fomos evangelizar no determinado local, que uma pessoa desviada e falou assim: eu posso orar pelo senhor, pastor? Aí o jovem estava comigo, eu olhando assim, eu falei: pode. Olha a oração dele, Júnior. Ele falou assim: Deus, eu estou errado. Mas me perdoa por eu falar com o senhor. Sustenta esse rapaz. Não deixa ele enfraquecer, não deixa ele fraquejar. E ajuda ele a fazer a tua obra. Porque, Senhor, ainda que não tenha o que com que fazer, mas ajuda a acontecer, porque está fazendo a tua obra. Abençoe ele, abençoe a sua família, abençoe esse rapaz que está com ele. Em nome de Jesus, amém. Aquele jovem também falou assim: pastor, rapaz, o homem tem mais facilidade para entrar no reino do que muita gente que está na igreja. Porque o cara orou simples. Ah, mas você vai receber a oração de um desviado? Rapaz, eu aceito a oração do que você quiser. Ele falou: mas pode orar. Então, o que acontece, meu amigo? O gasto exagerado. Outra coisa, eu sei que eu vou tomar vou ser muito criticado, mas, meu irmão, para que gastar com templos milhões de reais? Meu amigo, eu conheço missionários que estão no campo que vivem com R$300 por mês e tem família. E tipo assim, só paga o aluguel, tá? O resto ele se vira. E o cara constrói a igreja, abre a igreja, pegou a igreja no meio do mato e construiu do nada. Tem que ter uma igreja bonita? Tem. Mas isso não é prioridade. Prioridade são vidas. E poucos têm valorizado isso. É mais fácil eu levantar um dinheiro para fazer uma igreja de 5 milhões do que eu pegar 50 mil e comprar um trio elétrico para a igreja. Nossa.
A gente fala em missões, a gente vê assim uma barreira muito grande, né? Sim. Tanto assim, eu sou de dentro da igreja, pelo que você me contou aí também, o seu sogro era pastor. É, pastor. Então você é pastor de igreja, a gente sabe dessas dificuldades. A gente também pastoreia e sabe que tanto para as pessoas ajudarem. Porque se você pede dinheiro para qualquer coisa, um instrumento, as pessoas parecem que elas investem mais do que quando você fala, é para a missão. E isso aí é uma mentalidade que precisa ser mudada, né? Você sabe por que isso? É porque na visão de muitos, missionário tem que andar maltrapilho, tem que ficar mendigando, tem que ficar sofrendo o pão que, vamos dizer assim, o diabo está amassando para fazer a obra. Eu não tenho cara de pastor, não tenho pinta de missionário e nem gosto da palavra missionário, não é por causa da missão. É por causa do nome que, por exemplo, só quer que a pessoa seja sofredor. Não, eu sou um evangelista. É verdade. Aqueles cacheiros viajantes. Exatamente, eu viajo mesmo. Inclusive, eu tenho um projeto com a minha esposa, quando o Gustavo já é mais velho, tiver já com 18 anos. Eu estou trabalhando com Deus e orando para Deus me dar um motorhome. E viajar o mundo, eu e ela. Parando de cidade em cidade, pregando a palavra do Senhor. Porque minha esposa também tem um trabalho de missões kids. E aí nós temos os bonecos, temos bíblias. Para você ver, as pessoas falam que missão não tem importância, nem música no valor. Nós compramos algumas bíblias para ministrar para crianças e cada bíblia, fora o frete, custa R$1.200. Mas que bíblia é essa? É uma bíblia em 3D grande, que você vai ministrando cada história bíblica. Então nós fazemos muitos investimentos. Aí você me pergunta, mas como é que vem o recurso? Deus. Porque eu larguei tudo, abri mão de tudo em 2010, em prol do missionário. E minha briga com Deus é essa. Essa é a palavra. Minha briga com Deus é essa, porque eu não gosto de esperar por ninguém. Porque quando você fala, como até você falou, fala assim, vamos fazer um trabalho de missão, vamos investir na missão. A primeira coisa você fala, vai ser para o pastor, vai ser para o missionário, não sei o quê. Aí você não pode ter uma roupa boa, não pode ter um carro bom, não pode, porque está pegando dinheiro e está desviando. Não. É para a obra. Então, quando Deus me tirou de tudo, eu orei para o empresário, ele me deu um carro. Eu nem conhecia ele. Eu orei por ele, ele falou assim, pastor, Deus mandou fazer e mandou uma oferta de um carro para minha mão. Então, eu comecei a viver experiência que eu nunca tinha vivido. Eu tive vários carros quando eu trabalhava e Deus tirou tudo. E de lá para cá, nesses 12 anos e meio, vai completar 13 anos agora no final do ano, que eu trabalho para o Senhor, Deus tem feito coisas grandes. E as pessoas não entendem. Porque Deus te abençoa, Ele te paga e Ele te dá o troco. Que bênção, né? A gente vê que ele tem suprido, né? Sim. Eu vejo assim, você manda muita mensagem pra gente, incentivando muito isso. A gente vê o investimento que você tem nos trio elétricos, né? É um projeto maravilhoso, você sai andando Brasília aqui. Já fui aos lugares, já fui às cidades também do Brasil. E assim, a gente vê que não é barato. Não. E aí é o que eu falo, as pessoas, quando elas veem um investimento desse aí, falam, não, é loucura. Não, tem pessoas que falam assim, você já é rico. Eu falei, eu estou esperando só o dia que é na minha conta. Mas o meu pai é dono de tudo. Agora, eu fiz um trabalho ousado também. Aqui em Brasília tinha um circo. Você até conhecia o circo. E eu ia falar disso agora, né? Então tá no meu pensamento. E aí eu falei com a minha esposa, eu vou alugar esse avião. Passava o circo. E aí eu fui lá falar com o dono do circo. Falei, quanto que é esse aluguel aí? Esse aluguel é louco. Quanto que é você? É muito caro. Eu falei, dinheiro não é problema. Aí deve ter pensado, pô, o cara é rico. Eu falei, meu pai tem dinheiro, o pai é dono de tudo. Eu quero ser o pai, Jesus, eu quero pregar a palavra. E aí, em 25 dias, eu conversei com alguns parceiros, com alguns amigos, e aí levantei o recurso. E foi 1h30 no céu de Brasília, anunciando a mensagem, atenção, Jesus está voltando, se arrependa enquanto é tempo, Ele quer mudar a sua vida e para de sofrer. Só que é o seguinte, a pessoa que não investe em missão, ele está perdendo a grande oportunidade. O que eu vejo hoje, Júnior, é muito crente investindo em bolsa de valor, Meu Deus. investindo em várias pirâmides, para ter aqueles recursos absurdos, tipo assim, não, investe, vai ganhar 10%. A mentalidade é muito pequena. Porque se você semeia na obra,
Jesus te falou que você recebe 30, 60 ou 100 por um. Qual é o investimento? Não dá. Qual é o maior investimento na terra que te dá 30%? Te dá 50, 30, 60% ou 100%. Só o reino. Só que a visão do povo hoje com a missão é muito fechada. O diabo conseguiu o que queria. Fazer com que a pessoa não semeie. Meu amigo, eu não tenho renda. Deus move e ainda eu ajudo pessoas. Eu semeio na vida de missionários no mundo. No Paquistão, não vou citar aqui locais por causa de até por questão de segurança dessas pessoas, mas eu semeio. Deus nunca me deixou na mão. Então as pessoas falam assim, ah, vocês têm dinheiro. Tem tudo dinheiro, está no céu. Porque Jesus, a palavra do Senhor diz em Ageu 2,8. Deus disse, minha prata e o meu ouro. Acabou, é tudo dele. Então as pessoas perdem a oportunidade. E não é só tipo assim, você investe R$1.000 na missão e vai receber 30 mil. Não. Em tudo. Na saúde, na segurança. Tem coisa que Deus faz que você nem percebe que Deus fez. Mas precisa semear. E as pessoas não fazem isso. Não fazem mesmo. E a gente vê essa dificuldade. Né? Sim. É uma dificuldade e uma mentalidade. Né? E precisa ser modificado, porque a gente investe naquilo que a gente vê que tem retorno. Humanamente falando, né? E se você investe em missões, como é que você imagina a mente da pessoa que não consegue investir em missões? Nós como missionários sabemos que tem retorno. Você fazer o ID de Jesus, ele tem um retorno. Então o que você falou que o diabo ele tem conseguido cegar esse entendimento, né? O Deus desse século, ele cegou esse entendimento. Tanto de quê? De que o tempo é curto. Se o tempo está curto, eu preciso correr. E a pessoa continua com aquela mentalidade. Não, é missão, eu não preciso correr tão rápido, não preciso ter agilidade. Para o missionário, qualquer coisa serve. É, exatamente. Dá isso aqui para ele e ele se vira, né? Mas uma migalha para ele e ele se vira. Quando na verdade deveria ser o contrário, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eu sempre, quando vou falar sobre dar palestra de missões, eu faço uma comparação. Porque eu chego para você e falo assim, Júnior, vamos investir ali, conhecer um negócio bom para você ganhar, você vai colocar 10 mil, você vai ganhar 100. Se na hora você vai, tipo assim, você é a pessoa se empolga, nossa, vou ganhar 100 mil em 3 meses. Aí você vai e perde. Fala, meu Deus, aí vai pedir agora para eu orar para você. Aí eu falo assim, Júnior, investe aí R$100 na missão. R$100 para quê? Não, é muito dinheiro. E aí eu trago essa situação de hoje como uma simbologia. Dentro do aquário, o homem colocou um peixe e colocou uma piranha. Um peixe pequeno e uma piranha colocou no meio um vidro transparente. E durante dias aquela piranha batia naquele vidro, só que não conseguia pegar o peixe nadando tranquilo. Passaram-se 21 dias. O dono, aquele rapaz tirou o vidro do meio e a piranha ficou dentro. Foi de encontro ao peixe. Então o pessoal que ia comer o peixe, não comeu. O peixe continuou nadando. E a piranha com fome. E a piranha morreu dentro do aquário, onde tinha sua provisão. Assim é muita gente. A provisão está dentro da casa do Senhor, que é algo missionário. Estão investindo fora, então estão cegos e não conseguem investir e estão morrendo. Não é morrendo fisicamente, é deixando de desfrutar de experiências extraordinárias. Olha, uma certa feita, os meus compromissos são muito altos. E aí um dia eu falei, Deus, eu preciso pagar meus compromissos. E eu tinha um valor simbólico na minha conta. Não era nem 10% do que eu tinha que pagar. E eu falei, Deus, eu vou provocar o Senhor agora. Me dá alguém para investir esse dinheiro? Eu pensei assim, me fala alguém, eu estava caminhando assim com Deus. E ele me enviou uma pessoa e eu mandei. A pessoa falou assim, na hora me mandou uma mensagem. Foi de Deus, porque eu precisava disso. Beleza, não passou as 4 horas. Meu irmão, foi caindo dinheiro assim, que o que eu tinha que pagar. Deus proveu tudo, ainda tirei o dízimo, ainda semeei de novo. Sabe o que é isso? Eu não estou aqui falando para as pessoas assim, investe. Não.
Meu irmão, você faz o que quiser. Porque Paulo diz, cada um contribui segundo o propósito do coração. Sim. Nem por tristeza, nem por necessidade. Não, eu vou investir na vida do pastor Júnior, porque Deus vai me dar 100 mil. Eu vou investir 1.000 porque vai ganhar 100. Não, nem faça isso. Ah, não, eu não posso dar 10 reais na igreja porque vai me fazer... Nem faça. Agora, dê com alegria. Teve uma pessoa que, quando eu fui para a Bolívia, mandou uma oferta. Aí, a divisa com a Bolívia, nós ficamos em Ladário, a segunda vez que foi, porque estava fechada a fronteira, então deixei o carro no Brasil e fui para a Bolívia. E nós mandamos uma foto de Ladário. A pessoa, sabe que a pessoa me ligou e falou assim, você não está na Bolívia, está em Ladário, você pegou a minha oferta. Eu falei, amigo, como é que é? Você tá me acompanhando, tipo assim, você está me seguindo meus passos? Me dá a sua conta, eu vou transferir o seu dia de volta. Não, não sei o que. Eu falei, rapaz, você não sabe como é que tá aqui para passar para a fronteira, para chegar dentro da Bolívia, que foi aquele tempo que teve aquela confusão, fechou tudo. E aí naquele dia ele ficou tão sem graça, e depois eu mandei o resultado para ele, eu mostrei para ele 300 bolivianos confessando o Cristo como Salvador ao vivo. Tipo assim, ele quis dar, ainda queria determinar o que eu ia fazer. Eu falei, não filho, faz o seguinte, pega de volta o seu dinheiro, porque vai te fazer falta para mim, não. É uma mentalidade assim que a gente vê que não é só essa pessoa, né? Não. Você vê que tem um monte assim. Vamos colocar Ela hoje aí, quer- sem ser demagogo e sem ser hipócrita, uns 80%. Não semeiam, ainda atrapalham quem semear. 10, 15% semeia com a dificuldade e 5% semeia. É por isso que são poucos que são abençoados, que tem uma abundância na vida, porque prosperidade não é dinheiro. E esse aí é um segredo de você ser abençoado. Porque as pessoas, infelizmente, eu creio que isso aí também é um pouco de culpa de como as igrejas se comportaram. Exatamente. Porque, voltando naquela moça que você diz no testemunho, ela odeia o pastor. Por quê? O que aconteceu para ela odiar o pastor? Exatamente. A mentalidade desse outro é: você tá em outro lugar, não foi para isso que eu lhe dei o dinheiro. E aí, quando você vê alguém falando em missão, eu creio que a maioria das pessoas, eu vou fazer o outro lado agora, ele já pensa o quê? Será que é verdade? Pegar meu dinheiro? Isso aí é furado. Negócio de missionário que eu não vejo resultado e assim... E é por causa da maioria. É complicado a gente paga o preço. exatamente. É complicado você... É igual cesta básica. Você vai de uma cesta básica, é chato você pedir para tirar foto. Mas ao mesmo tempo você tem que tirar foto para mostrar pro povo. Tá aqui, ó. Eu tô usando o teu dinheiro nisso. Exatamente. Porque é uma falta de confiança. Né? Mas é porque foi construído isso no decorrer da caminhada de meia dúzia que usurpam as coisas do Senhor. Aí que é essa dificuldade, né? Por conta de alguns, daquilo que foi construído, hoje se colhe esses frutos. Então, assim, isso é importante também para quem nos assiste. Sim. É muito importante você conhecer a índole, você conhecer o caráter. Às vezes você está vendo a internet, aqueles cortes de TikTok, alguma coisa que está te mostrando, mas procure conhecer sobre as pessoas. Procure conhecer quem são os pastores, porque se você investe no reino de Deus, você pode ter certeza que você vai colher do reino de Deus. Se você investe em saco furado, porque as pessoas, elas são assim, isso é o que eu fico espantado. Se ela vai investir na bolsa de valor, você não pega o teu dinheiro e coloca em qualquer ação na bolsa de valor. Ele não vai meter a doida lá de fazer qualquer coisa. Você procura estudar. Sim. Você procura um especialista. Você procura conhecer. E mesmo assim ainda perde, né? E o que é mais interessante é que, assim, muitos picaretas por aí, a pessoa não conhece, mas ele pediu. Ela abre o bolso. Sim, tem uma boa notícia. Aí o pastor da igreja, eu sou pastor e a gente tem propriedade para falar disso, sua cabeça para tirar ali, às vezes, uma oferta para ajudar uma família, uma oferta para comprar uma cesta básica. Ah, eu notei. E isso é muito ruim, né? E agora você sabe o que é o triste? E é uma vergonha no meio cristão. Hoje, eu tenho amigos que somam no trabalho, que já conhecem o portfólio, que eu tenho um portfólio de 43 folhas, eu acho. Mas hoje, os maiores parceiros são os ímpios. Isso é verdade. Aí o cara é abençoado e fala, por que ele é ou não sou? Ei, dízimo
oferta não leva ninguém para o céu e nem vai levar ninguém para o inferno, mas vai deixar de desfrutar das bênçãos de Deus. O cara é ímpio, o cara vai lá e semeia lá, fala, não, rapaz, eu vi esse negócio, eu vou lá abençoar, e Deus abençoa o cara. Mas por que ele precisa abençoar Deus? Não. Ele fez um princípio, ele cumpriu um princípio. Semeou, plantou, colheu. Então hoje, eu tenho parceiros de missão que não são nem crentes são, irmão. Verdade. Aí você Hoje dias tem muitos ímpios que dizimam, ofertam. Na sede nossa também tem bastante ímpio e você, assim, nos momentos, quase que nos momentos difíceis, você conta mais com o ímpio do que com o Exatamente. Na realidade, o cristão tem que entender que o dinheiro não é dele. Se ele ler Eclesiastes 11, ele vai entender que é lançar o pão sobre as águas, no versículo 2 vai dividir com 7 e com 8. Não é para ele. Amigo, eu não sou contra você ter 2 carros, porque você tem necessidade, eu tenho necessidade, tipo assim, sua esposa precisa ir para um lado, você para o outro. Agora a pessoa tem 10 carros numa casa, para só ele andar, né? A mulher anda, para quê? Quer estocar para quê? Ah, pastor, mas eu trabalhei para isso. Não, beleza, mas lembra do seu irmãozinho lá, que está no campo missionário, que não tem uma motinha. Eu não estou falando que você tem que dar seu dinheiro para as pessoas, mas tipo assim, você tem que fazer, seguir o que Deus mandar, porque Deus fala, abençoa, mas não abençoa. É um entendimento que se você abençoa, Deus ele sempre multiplica aquilo que você está disposto Exatamente. a compartilhar. Né? Você Exatamente. compartilha e Deus multiplica. Você falando da experiência que você teve, eu lembrei de uma situação em que a minha esposa ela tinha acabado de sair do emprego que ela estava, ela é professora, e aí fizeram as contas lá, deu um valor bem abaixo daquilo que a gente esperava, né? Tava com um monte de coisa para pagar. Nós estamos na reunião ministerial, meu pastor, o presidente começou a fazer o apelo, né? A gente fazer a oferta missionária, ele sempre faz uma oferta missionária para alguma família, ou então a gente tem um projeto da Missão da Fé na África também, que a gente tem igrejas implantadas lá. E esse dia ela olhou para mim, quando ela olhou para mim e regalou o olho, eu falei, vixe. Aí ela, amor, eu fiz um voto aqui com Deus. Eu, amém. Eu preciso cumprir hoje. Eu, amém. A gente está acostumado a fazer voto de 100, 200 reais. Ela falou, só que, acho que foi R$1.000. Só que é R$1.000. Eu entalei. Como é que é? Porque assim, já tinha tudo para pagar as contas que a gente estava. O dinheiro era aquilo ali das contas e acabou. Não tinha outra Não coisa. tinha como apontar. Tá desempregado, como é que vai fazer agora? Ainda tá com problema para entrar ainda no segundo desemprego. Eu falei, Senhor, naquela hora que eu ouvi isso aqui, e é hoje, eu parei assim, o voto foi com Deus, então cumpre. E agora é o seguinte, é confiar no Senhor. Eu nunca vi tanta provisão na minha vida quanto depois desse voto. E você não sabe de onde vem. Tipo, você fala assim, meu Deus. É isso. É isso que é, Deus faz brotar. Você fala assim, rapaz, ó, se eu for fazer minhas contas no papel, e falar assim, rapaz, eu dispensei 2 propostas do homem novamente para voltar, fala, cara, não dá certo não. Só que no final do mês não importa como é que Deus faz, ele abre porta onde que não tem, ele cria situações, mas te dá condição de você fazer. É a provisão, né? Deus proverá. Mas sabe por quê? Porque minha vida está na missão. Minha esposa está na missão. Nosso filho está na missão. Nossa vida é missão. Quantas vezes eu saio daqui, eu falo com alguns parceiros, eu preciso estar um lugar, fazer missão, e Deus lá move. E Deus é movido. Nós vamos fazer um trabalho e uma vida que ia tirar a vida. Então todo investimento foi em prol de uma vida que ia tirar a vida e Deus não deixou. Querido, se as pessoas entendessem a importância da missão, porque todos que estão nos assistindo agora, que servem ao Senhor, então até os que não servem, a palavra está chegando. E os que servem só servem a Cristo porque alguém pregou a palavra, porque Sim. alguém foi missionário dessa pessoa. Então, se as pessoas valorizassem a obra missionária verdadeiramente, não tinha missionário sofrendo. Não tinha pessoas aí desesperadas fazendo apelo, porque tem pessoas, meu irmão, que não tem nem o que comer e estão dando a vida em prol do reino. E aí, essas pessoas estão desmotivadas, estão desanimadas, por quê? Você vê pastores falando assim, a minha igreja tem um templo de 10 milhões, conta vantagem, que isso aí não é nada. Isso aí não vale nada.
Não estou preocupado com quem vai gostar de assistir, que está assistindo e vai falar não. Mas eu não vejo nenhuma vantagem em falar, minha igreja tem 10 mil, minha igreja foi com 10 milhões de reais, minha igreja tem 1 milhão de membros, tá, mas tem feito o que para a missão? Eu conheço uma igreja que sustentava 100 missionários com um dinheiro alto, e a igreja tem condição. Na pandemia, reduziu para 10. Mas não reduziu o salário dos cabeças. Por que para a missão as pessoas sempre fecham a mão? Eu não vou por mim não, irmão, porque Deus tem levantado pessoas. E o dia que alguém fechar a mão, Deus levanta outro. Eu já estou acostumado. São 13 anos são 18 anos em missões. Já estou acostumado com isso. Você fecha a mão, beleza, Deus manda outro. Agora, eu fico triste, e como eu falei aqui no início, a minha briga com Deus é isso. Deus, eu quero mais recursos para ajudar pessoas, porque eu vejo pessoas sofrendo. A pessoa não tem uma roupa, não tem um calçado, não tem nada. E a pessoa reclama, tem 10 pares de sapato, não tem um sapato. E o missionário está querendo um sapato. É coisa pouca, né? Mínima. Você falou aí a importância, né, de você tem de um lado pessoas que estão sendo desmotivadas e do outro lado você tem pessoas que estão aí tentando tirar a própria vida. Sim. Eu tenho esse testemunho dentro do meu lar, que minha esposa ela foi ganha por uma missionária. Ela quando criança ainda, de 10 para 11 anos, ela estava dentro do quarto, já meio num quadro depressivo. Todo mundo que chegava, ela conta isso direto. Ela entrava para debaixo da cama, não queria ver ninguém. E ficou tão sério que nem falar mais ela queria. Não falava mais. A missionária começou a visitar ela e convidando ela para a igreja. Um dia ela pensou e falou, eu vou logo para ir para essa igreja aí, para essa mulher me deixar em paz. Ela foi para a igreja, o pai dela deixou ela ir. No culto, quando estava sendo ministrado ali, do nada ela voltou a falar. Quando ela chegou em casa falando, aí foi aquela choradeira toda. E a partir daquele dia, ela fez uma aliança com Cristo. Então a gente vê assim, como é valoroso você investir no missionário. Sim. Você ter um missionário na igreja. Porque assim, você é melhor do que eu, a gente sabe que há uma grande importância no missionário na igreja. Só que essa importância tamanha, ela não tem sido dada a ele. E não valorizado. Não é valorizado. E a gente vê muitos missionários sofrendo, a obra padecendo, porque você tem um recurso, pode usar naquilo ali, desviando mas ele não é recurso. prioridade. Não é prioridade. É tratado como isso, né? Um desvio, de recurso. Você está pegando aquilo ali que era para ser investido, porque o tempo continua. O tempo está correndo. Eu estou aqui a live todinha, descendo aqui o tempo aqui para a gente entender isso. Enquanto o tempo está correndo, a gente está desviando esse recurso do que deveria ter sido Você sabe usado. por quê? Eu não tenho preocupação em falar, porque quem me sustenta é Jesus. Quem sustenta o trabalho, ou vamos fazer missão, é do Senhor Jesus. Mas hoje, as pessoas não querem investir nos missionários aí fora com medo de faltar no seu bolso. Eu sei que isso pode dar polêmica, não estou preocupado com isso. Mas eu conheço muitos que fecham para a missão. Eu estou falando de lideranças que eu conheço. Não estou jogando aqui ao vento. Eu não vou citar não porque é ética, não sou bobo, porque eu não posso arrumar um processo. Mas eu conheço pessoas que têm estruturas, têm condições. Não estou falando de me ajudar não, irmão. Estou falando de seus missionários do campo. Porque eu converso com muito missionário, irmão. Esse missionário mesmo que está no campo, que ganha R$300 por mês, o pastor dele tira mais de... Quanto é que está o salário? Milhões? Nem sei. 1.212, acho. Tira quase 100 salário mínimo. E o cara morrendo de fome. Eu tive na casa desse missionário, os filhos estavam querendo desviar, e são tudo instrumento do Senhor, irmão. Reflete na família, né? Uai, porque tá vendo que o pastor lá está contando lá na igreja que tem isso, aquilo outro. Irmão, repito, eu não sou contra o pastor ter condições. E até aquele tem que ser valorizado. Mas espera aí, varão. Espera aí. E como eu estou conversando, como eu te falei, eu não estou preocupado com eu estou falando do Senhor. Um pastor tem 100 salários mínimos. Enquanto você, que é um missionário, não tem nem um meio, não dá nem 20%. Dá quase, não dá nem 30% de salário mínimo.
Isso é muito difícil de ser falado assim, principalmente eu sou filho de pastor. Eu vivenciei isso em casa. Você tinha um ministério que estava começando, e tinha uma situação de ver as pessoas não valorizarem aquilo que estava sendo feito. Para quem estava na frente da obra, no caso meu pai, talvez ele sofria do jeito dele, calado do jeito dele, mas e a gente em casa, vendo aquilo? Eu, os meus irmãos todos, a gente sempre teve muito claro isso na cabeça. Ser pastor, Deus que me livre. Por quê? Por conta desse reflexo que o missionário sente. Sofre. Quantas vezes a gente dormiu no chão, morou de favor em casa dos outros, casa que você chegava, achava que era o cachorro, era o rato, não era o cachorro, o tamanho que era as ratazanas. Chegava barata, era ninhos de barata. Sim. Eu lembro de uma época que a gente foi para a igreja e jogou um remédio lá que fizemos fogueira de barata na casa em que a gente morava, né? Então, assim, aquilo que a gente viu o pai passar, que refletia na família, a gente acabou que trouxe pra gente. Eu não quero ser missionário porque missionário não é coisa boa, porque ninguém valoriza. Aquilo que é valorizado, que é bom, você investe. Sim. Então, se o missionário ele não é valorizado, o mínimo que a gente pode chegar à conclusão é que não é bom. Então, assim, até o Espírito Santo trabalhar isso na minha mente, na mente dos meus irmãos, que graças a Deus eles têm mudado esse Desconstruiu a entendimento, mentalidade que foi criada reconstruir. pela situação. Ele teve que reconstruir tudo. Então, desconstruiu para construir outra. E aí eu comecei depois a mudar isso da mente e até falava assim, Jesus que foi Jesus, começou o ministério com 30 anos, o que que eu vou? Eu sei que talvez um dia eu vire um pastor, porque não tem como correr do chamado. Deus ele dá aquele chamado, Exatamente. é aquilo. Então eu falava, comecei a dar desculpa, né? Tô novo ainda, um dia se for passear alguma coisa lá para depois dos 30. Interessante é que quando eu fiz 30 anos, na quinta, no domingo eu fui empossado como pastor. E o Espírito Santo trouxe isso à mente. Ele falou, tu lembra? Eu falei, sim, sim. Ele falou, agora é hora de você passar por isso. Agora é hora de você aprender o que é ser um chamado. Independente de Deus, né? E essa dependência que você já aprendeu, hoje você vai poder vivenciar. Essa maturidade que você já adquiriu, porque a gente era assim. Como criança, você não tem muito o que fazer. Tudo que você faz é o quê? É o filho do pastor. É o filho do pastor. É um peso que as Meu pessoas Deus, carregam. é o filho do pastor. Não, irmão. Eu não sou o filho do pastor. Mas a gente ficava com aquela indignação. Meu filho, eu não sou exemplo. Né? E a gente tem visto muitos pastores sofrendo Sim. com isso. Meu pai, ele tem muito orgulho dos filhos que ele tem, mas ele sempre quando fala nisso, os olhos dele enchem de lágrimas, porque quanto não são os pastores que os filhos estão tudo presos? Perdido, sem ninguém. Penitenciárias, Onde nas morreram. drogas, uns morreram em tráfico, outros Sim. viraram a cabeça aí. E isso tudo é por quê? Olha, O reflexo. eu admiro meu sogro. Ele, a minha sogra, eles tiveram 5 filhos. 4 moças e um rapaz. Todos têm formação. Todos têm qualificação e todos servem a Deus. E a minha esposa, quando foi para casar comigo, ela falou para Deus bem assim, ela orou assim, Deus, eu não quero casar com um pastor. Ainda bem que ela orou errado. Porque ela podia falar assim, Deus, não quero casar de forma nenhuma com pastor. E quando eu casei com ela, eu não era pastor. Eu era um obreiro. 2 anos depois eu fui dar no pastorado. E aí, porque ela sabia, ela sofreu pra caramba. Sim, com certeza. Na infância dela, que ela me conta dela e dos irmãos dela, a brincadeira deles era pegar tijolo para construir a casa que Deus deu para eles. E aí a pessoa fala assim, hoje o pastor tem um prédio, assim, que é a casa que ele mora, que tem a igreja embaixo, mas não sabe que eles deixaram de comer o arroz, a gente comeu a carne. Outra vez minha esposa fala que a comida deles era só cuscuz, era só um arroz com feijão, minha sogra fazia das tripas coração, enxugava ali para onde conseguir ter a moradia. Agora, voltando aqui a um assunto que eu falei aqui,
quando eu mencionei de líderes que ganham muito bem em planejamento missionário, eu não estou generalizando. Sim. Porque eu conheço pastores que têm obra grande, que têm igrejas milionárias, que têm trabalho de missão que é muito bom. Não estou dizendo que todos são assim, mas eu conheço. É como eu falei, eu não vou citar nomes para não dar problema para mim. E não é problema de ministério, de nada. É de um processo que eu estou usando o nome de alguém. Mas eu conheço situações de pessoas que têm e não ajudam. Mas, do outro lado, também tem igrejas que Deus abençoa, que são muito ricas, que têm projetos gigantescos. E não deixa os missionários passar dificuldade. Eu conheço um certo pastor que todos os seus missionários têm um salário fixo. Que bênção. Que tem salário para eles, tem a casa para eles morar, tem a escola para os filhos e tem plano de saúde. Ele só tem que preocupar em produzir. Se não produzir, tira ele. Meu irmão, era isso que todas as igrejas deviam fazer. Opa, você é missionário mesmo? Então vem cá. Qual é a sua preocupação? Ganhar a vida. Comida você tem, casa você tem, plano de saúde você tem, seus filhos estão na escola, acabou. Meu irmão, era isso que a igreja precisava fazer. E precisa fazer. Precisa. Chegar e falar assim, Júnior, você tem 2 filhos? Você é sua esposa? Você vai se preocupar só em fazer a obra, vai cuidar da obra, eu quero ver resultados. Porque aqui, ó, você não tem que preocupar com nada. Porque como é que o missionário vai estar no campo preocupado em pagar água, luz, pagar aluguel, comprar comida para a família? Como é que o cara vai produzir para a cabeça? Não. Ah, mas tem que passar a prova. Não. Não, padre, é totalmente diferente. Totalmente. Uma coisa é Deus nos provar, para nos aperfeiçoar e sermos aprovados para uma grande obra. Outra coisa, eu tenho condição de te abençoar? Não vou te abençoar, se vira. Não, irmão, não tem assim, vai que Deus prover. Deus já proveu. O problema é que muitas pessoas não estão ajudando. Então, quando eu disse aqui, eu não disse todos, mas que alguns que eu conheço, líderes grandes, que pouco importa, irmão, se o missionário tem ou não tem. Só que Jesus está vendo isso. Jesus está vendo isso. O ministério de Jesus tinha recurso. Senão ele não tinha um coletor de imposto. Paulo tinha as pessoas que somavam com a obra dele. E por que as pessoas não semeiam no missionário? Irmão, eu sou um defensor de ajudar missionários. Missionários que estão realmente no campo. Então, Júnior, o que acontece, meu irmão? Muitos filhos de pastor não querem saber de nada até na igreja mais. Por causa disso, você passou a experiência. A minha esposa vivenciou isso com os irmãos dela. Eu não vivenciei isso. Mas eu vi meu pai semeando nas igrejas. Inclusive, eu até brinco hoje com a minha esposa e com o meu sogro. Porque a sogra do meu pai, que não era, porque meu pai se mudou minha mãe quando eu tinha 5 anos, foi assim que nós fomos para a igreja, morava na rua do meu sogro. E aí, ela morava na igreja do meu sogro. Aí ela comentou com meu pai, o pastor lá está construindo a igreja. Meu pai falou bem assim, é mesmo. Meu pai parou o carro na frente e falou assim, o que o senhor precisa? Sem conhecer ele. Meu pai, na época, semeou todo o piso da igreja. Eu falei, pai, o senhor plantou para eu casar com a filha do pastor. Oh. Esse pai é visionário. Rapaz, engraçado que você me trouxe a memória isso aí. Eu lembro que acho que a primeira vez que eu vi minha esposa, a gente estava construindo a sede. Estava fazendo a construção. E o meu sogro, ele era muito semeador. Ele tinha um bar, uma merceariazinha, e ele veio cheio de refrigerante e pão para dar para todo mundo. E eu tô lá com meu irmão peneirando na areia, na hora que eu olho a moreninha passando para dentro da igreja, nossa, que moreninha bonitinha, olha. Foi assim, amor à primeira vista. Então assim, Deus ele armou uma estratégia. Sim, então, para isso. Quando eu falo assim, pai, o senhor... aquela história que Deus une um propósito, né? Exatamente. Hoje eu falo muito para minha esposa isso, porque ela que orava para me virar pastor. Ela dizia que eu era muito rebelde. Eu só queria, de fato, eu queria saber só de música. Meu negócio era virar cantor. Meu pai, ele, de fato, ele não apoiava isso. Tá ouvindo, né, pai? Ele não apoiava isso. No lançamento do meu CD, ele ainda ora e fala isso. Eu queria que ele fosse pastor, né, irmãos? Mas ele quer ser cantor. Eu lembro disso, mas eu não tenho mágoa. Porque Jesus, ele faz a obra sempre completa. Sim. E ela orou muito. Mulher de oração, ela levantava quase sempre antes das 6 da manhã para começar a oração na sede. 6 da manhã e minha menina ainda era
menina de colo e às vezes no carrinho, no braço. E ela orava muito para mim virar um pastor. E hoje, quando a gente tem alguns problemas pastorais, assim, algumas dificuldades, às vezes eu olho para ela e falo, tá vendo? Deus ouviu tua oração. Tu foi orar para me virar pastor, então tomara que você tenha orado para você ter muito calo nos lombos, né? Para ter muita resistência, porque essa vida é uma vida muito difícil. Você não tem Ao hora. menos aqui. Você não tem hora. Ao menos na terra, porque a gente sabe que o Senhor, Ele há de nos galardoar. Você não tem hora. Você não tem descanso. Por mais que você tire um tempo pra frente, você pode viajar, mas você está ali, você é pastor, você está num ambiente, todo mundo fala assim, você viaja muito, não. Tem um tempo que eu não sei o que é um descanso, e nem estou preocupado com o descanso, meu descanso nem aqui. Assim, eu falo assim, meu Deus, porque mesmo quando eu estou viajando, que eu viajo bastante, e quando eles vão comigo, ele ali aproveita bastante, meu filho aproveita bastante, mas eu não, minha cabeça está focada, eu tenho que pregar, eu tenho que preparar uma mensagem, eu tenho que estar... Posso até estar no... Quando eu cheguei da Europa, tirei 5 dias de descanso, assim, literalmente, liguei o telefone, mas no ambiente que eu estava, eu falei, não posso ficar parado, eu tenho que pregar a palavra, porque é o meu chamado, está na minha veia, está no meu sangue. Nós somos para um encontro de casal, mas você, amor, aqui você vai dar um descanso. Eu falei, vou. Eu não vou prometer, porque eu não posso prometer, porque eu não tenho que cumprir, mas ó, não vou falar nada. Aí eu tô dentro do elevador, tava indo para fazer uma caminhada, minha esposa estava rindo com a outra irmã, e eu estava só no elevador, e entrou 4 camareiros. Eu falei, Jesus te ama, moça. Aí começou a chorar. Como é que para? Eu falei, pronto, agora acabou. Eu comecei a pregar para as 4, daqui a pouco minha esposa chegou assim, aí falou, tá vendo? Eu falei, não tem como. E aí juntou mais umas 3 ali, as 7 confessaram Jesus como Salvador. Aí você não tem como, meu bem, você está no seu chamado, eu te entendo e apoio e estou contigo. Então, meu irmão, hoje o Jesus te ama, faz a pessoa chorar. Porque as pessoas estão sofrendo, Júnior. Amor, né? E é isso que eu bato na tecla de Jesus, eu preciso de recurso. Mas é recurso pesado. Eu estou orando já tem tempo para Deus me dar um mini trio, porque aí eu com mini trio é todo dia na rua, irmão. Aqui no Goiás, onde o carro for, o cara está pregando, porque é uma forma de chegar e levar a palavra para as pessoas. Rádio, TV, podcast, internet, mas eu quero estar no contato com a pessoa. É diferente. Né? Exatamente. É diferente. Essas experiências que eu tive contigo, eu já tinha evangelizado em trios, mas não assim. Eu sair no meio da rua, ora por um aqui, para num ponto, prega a palavra ali. E a gente vê que isso tem muito efeito. Vê que isso realmente surge muito efeito. Esse dia eu estava, não me recordo onde, alguém falou, eu vi o senhor, passou aqui em Águas Claras, fiz no meu trabalho. A outra depois, o senhor passou aqui na Samambaia, na Santa Maria. Eu falei, rapaz, você tava com aquele pastor que passa direto aí, né? Então, assim, o povo observa, né? Já fiz 33 trabalho com trio aqui em Brasília e daqui 2 semanas tô fazendo outro. Aqui na Ceilândia. Que bênção. Eu estou vendo engraçado novamente. E já fiz em 3 estados brasileiros. Nós vamos trabalhar nesse propósito. Sim. No trio aí. Ou além de orar também aí, convidar, né? Quem está aí ouvindo essa estreia desse podcast. Sim. Acompanhe o pastor Leonardo ali nas redes sociais, né? Qual o teu @VF Missões. VF Missões. VF Missões. É bem fácil. É um propósito, é um projeto que... Eu falo projeto, mas não é projeto, é uma realidade há muitos anos. Aonde eu vou em busca de vidas. Irmão, não estou preocupado com a sua religião. Quero saber se você confessa Jesus como Salvador. Quem vai te conduzir é o Espírito Santo ou então alguém que direcionar. Não estou preocupado se você professa qualquer religião. Quero saber se você confessou isso como Salvador. Porque eu vou em busca de vidas. Eu acredito da seguinte forma, Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. Não está falando que é algo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu parto desse princípio. Levar você a confessar Cristo como Salvador. E aí tem uma mudança. Aí quem vai mudar a sua vida, seu caráter. Até porque, mas tem que ter acompanhamento. Como nós falamos, sim, é muito importante. Mas eu já vi pessoas que só ele e Deus, no momento... Sim. Tem um testemunho do rapaz que está rodando aí, que ele queria ser jogador de futebol. E aí, de repente, ele voltou do treino, passou mal. Levaram para casa, o pessoal disse que era uma dengue. Aí depois, quando eu vi, ele estava com a meningite, estava no terminal.
foi para dentro, ficou mal, acordou do coma e ele lembrou da oração que fizeram que ele ouvia. Ele falou, Jesus, me dá uma chance, me salva. Se o Senhor me salvar. E detalhe, ele estava com a mão toda calejada de sangue. E os pés, e eu botar as mãos e os pés. Se o Senhor me der uma bondade, eu vou pregar onde for, eu vou falar do teu amor, no mundo inteiro. Ele falou que Jesus apareceu para ele, curou ele, levantou, gritou naquele momento, gritou, todo mundo ficou assim. Os médicos veio, ó, corre aqui porque seu filho está delirando, tá. Corre, não, vem aqui com seu filho. Quando chegou lá, o pai dele pensou que tinha morrido, ele estava sentado. Aí, o que aconteceu, filho? Jesus entrou aqui e me curou. O pai dele Jesus na hora, a mulher aceitou, foi um milagre. Eu também arrepei. Hoje eu chorei, porque eu falei, Deus, é isso que as pessoas têm que entender. O Senhor se revela para quem quer, da forma que quer. Então, meu irmão, ninguém pode falar que os outros vão para o inferno, sabe por quê? Quem é ganhador de vidas não quer que ninguém vá para o inferno. Ah, você vai para o inferno, eu sou Jesus. Eu sei lá como é que está sendo 5 segundos com a pessoa com Deus. Esse aí estava praticamente na morte. E ele teve um momento com Deus e falou, lembrou. Não. Você pode lançar semente hoje, também não tem resultado hoje. Sim. Mas vai ter resultado na frente. É uma coisa que eu tenho assim muito claro. Eu não preciso, me entenda, eu não preciso levar a pessoa para a igreja. Sim, eu te Eu entendo. preciso levar a pessoa a Cristo. Jesus. Porque se ela estiver em Cristo, ela vai saber que a igreja é importante. Claro. Se ela estiver em Cristo, ela vai saber que não vai como ela existir se ela não estiver Exatamente. em comunhão. Tudo ali, Jesus fez o partir do pão, tudo é comunhão. Sim. E aí, se ela entende o papel que é Cristo, se o missionário entende, se o cristão entende o papel que é levar Cristo a alguém, Acabou. isso é o que O transforma. resultado vai ter. O poder que transforma o homem é esse. Exatamente. É ele ter esse encontro verdadeiro como esse rapaz. Eu ainda não vi esse vídeo, mas Eu eu vou te quero fazer ver. daqui a pouco. Eu quero ver, com certeza. Muito lindo. Você já falou dele Muito pelo menos lindo. umas 3 vezes, né? Agora aqui para todos nós aqui, você que não viu também, procure aí. Eu só não vi. Minha esposa me passou. Mas é fácil colocar testemunho do ex-jogador que quase morreu. Tá em tudo que é podcast. E benção. Então a gente vê que realmente ele teve um encontro. Sim. E isso é o que muda. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo. Ele teve um encontro aí, enquanto tá todo mundo falando, ele era o quê? Discípulo de Gamaliel. Gamaliel falou para ele um monte de coisa. Meu filho, não faça isso. Meu filho. Não é assim. Adiantou? Não adiantou. Não. O mestre dele está dizendo ali, mas na hora que ele teve um encontro, A vida dele mudou. a vida dele mudou. É por isso que eu tenho cuidado com as minhas falas. Porque hoje quem está desviado, quem não conhece a Cristo, também pode estar sendo pregador da palavra de Deus, pode ser um criador de vidas. Nós que temos a visão de ganhar vidas, precisamos entender que a pessoa que despreza hoje, amanhã é aquele que está pregando a palavra. Paulo passou por isso, né? Né? Cadê João Marcos? Desprezou, né? Isso Isso é muito, muito importante você mencionar isso, porque você não pode desperdiçar almas. Sim. Jesus não chamou para, não, isso aqui é joio, isso aqui é trigo. Não. Eu não tenho que estar preocupado com isso. É Ele a quem vai separar isso. Na hora Não certa, somos no nós. tempo certo. É Ele que vai se encarregar disso. Ele chama quem Ele quer. Então, mas cabe a nós o quê? O nosso pouco tempo. Pregar a fazer palavra. a palavra. Hein? E aí é importante quando você fala, mesmo eu querendo tirar férias, eu não consigo. É o que a Bíblia diz, em tempo ou fora de tempo. Exatamente. Prega a palavra. Eu viajo, mas minha cabeça está, não, vou descansar. Mas quando eu vejo o ambiente, eu preguei dentro de um hotel. Eu estava com a minha esposa sentado num restaurante na beira da piscina e eu vi uma caixa de som, um microfone Olha. e o rapaz fazendo com o pessoal dois lados da piscina. Eu falei, olha. A minha esposa assim, meu bem, você vou lá. Eu falei, moço, como é que é eu pegar esse microfone e dar uma palavra? Ele, como assim? Eu falei, eu quero falar disso aqui. Ele, hoje não dá que tá acabando, mas amanhã eu vou dar um jeito. Opa. Aí eu de bermuda, com a camisa do projeto, dentro da piscina, fiquei esperando. Ele falou assim, eu vou chamar então quem dá uma palavra, que quer falar alguma coisa, para não ficar na cara. Eu falei, tá bom, pastor. Ele falou, tá bom. Aí ele terminou a hidroginástica, eu participei. Ele falou assim, quem quer falar alguma coisa? Eu, já agora. Quem quer falar? Eu peguei o microfone
e falei, eu quero fazer uma oração por vocês. Tinha lotado a piscina e pessoas ao redor da piscina, no restaurante. Eu falei, Jesus ama todos vocês. Jesus morreu por todos vocês. E vocês precisam entregar sua vida para Jesus, independente da sua religião. E aí falei para eles, e eles começaram a orar comigo, e depois eles oraram, confessando aqui com o saldo mais de 100 pessoas, dentro de uma piscina, em um hotel, num clube. Hotel, clube, todo mundo fez para Jesus. Então ficou assim para mim. Aí ele falou assim, muito obrigado. Um monte de gente veio, muito obrigado, muito obrigado. Precisava de uma palavra dessa. As pessoas estão sedentas, amigo. E tu faz isso nas noites aí? Qualquer lugar. Na balada, em baile funk, boate. Se alguém que está me assistindo aí não tem oportunidade na igreja para pregar, não tem para cantar, pode entrar no meu Instagram e falar, eu quero que o senhor... Aí passa pelo treinamento e vai cantar no bar. Eu estou precisando de levitas para cantar, porque eu que canto. Eu sou horrível para cantar, irmão. Eu sei disso. Eu sou horrível para cantar, então eu levo pessoas para cantar comigo. Precisa de pessoas para cantar. Júnior, as pessoas estão sedentas. Ao invés de ficar batendo boca, degladiando, por causa de quem prega mais, quem canta mais, é só besteira. Eu ficar discutindo com você que eu prego mais que você. Não, irmão. A ferramenta é nossa, não é emprestada. Nós temos que ir em busca das vidas que estão morrendo. Nesse exato momento que as pessoas estão nos assistindo, tem pessoas sendo ceifadas pelo diabo. Uma triste estatística. Para cada 10 pessoas que morrem, 9 são ceifadas pelo diabo e uma aceita Jesus. A cada 1000 igrejas, 3 fazem missões. Consequentemente, a cada 1000 cristãos, 3 fazem missões. Olha a proporção, é pequeno demais. Meu Deus. Nós, de fato, precisamos... E o tempo está acabando. Deixa eu mudar aqui de novo. Nós precisamos entender isso. E a gente só entende isso se tiver uma mudança. De mentalidade. E é isso que o que nos fez estar iniciando esse podcast. Eu tinha um projeto de podcast e o Osmaí, me perdoa, no próximo tu vai estar. Ele, Juninho, vamos fazer lá o podcast lá. Eu falei, vamos, mas eu tô sem tempo. A gente cria uma dificuldade. Para tudo a gente meio que cria uma dificuldade. E eu dava esse testemunho hoje pro pastor. Eu passei na casa de um dos pastores da igreja e conversando com ele. Ele, pastor, você está indo para casa descansar? Eu descansar nada, eu estou indo montar equipamento, câmera, não sei o quê. Para quê? Eu vou fazer um podcast. Ele, o quê? Falei, um podcast? Vamos falar sobre missões. E ele, pastor, que legal. Aí eu falei, pois é, o pastor Leonardo, aquele que o senhor gosta de levar lá. Eu falei, O bom dele é que às vezes ele faz a gente fazer uns negócios que sai do meu perfil. Então na hora que ele falou, eu vi aquele vídeo seu lá, onde é que é? Eu falei, rapaz, é lá em casa. Bora fazer um podcast? Eu falei, bora. Ele já falou, dia 17 tá bom? Eu falei, tá bom, não vou fazer nada mesmo. Eu sou tipo aquela pessoa, eu não gosto de ficar... Eu ia ficar procrastinando. Eu não gosto de ficar meio assim... vamos fazer um projeto. Eu pensei, eu já executo. Tem que ser. Quem estiver comigo vai caminhar junto e vai correr. Quem não tiver... Tem que ser. Tem muita coisa na igreja que eu faço assim. O povo, e meu pai também ele é desse jeito. Pensou, ele faz. Porque se tu pra... vou fazer isso aqui... Se eu olhar para a dificuldade, não faço nada. Não faz nada. Porque tu tem dificuldade. E é importante começar. Né? Final do mês agora, eu tenho outro trabalho com o trio elétrico. E eu olhei para o céu e falei, vou fazer. Então Deus vai me dando direcionamentos de como fazer. Meu irmão, para o Jordão se abrir, eu tenho que pisar o pé no Jordão. Para o mar se abrir, eu tenho que tocar no mar. O mar não vai se abrir olhando para o mar. Deus, abre o mar. Ô Moisés, está me clamando para quê, meu irmão? Já te dei a direção, toca no mar e abre. O problema é que nós queremos que Deus faça tudo. Deus falou. Deus tem que prover. Deus tem que cortar a comidinha, colocar na sua boca e fazer a digestão para você. Não, irmão. Deus te deu o direcionamento. Vai, que o resto ele faz. As pessoas precisam valorizar a missão. Você que está me assistindo agora, valoriza os missionários no mundo aí fora. Valoriza a obra missionária. Você, pastor que está me assistindo, você, irmão que está me assistindo, invista no missionário da sua igreja. Tira um pouquinho da gordura que Deus te deu para compartilhar com os missionários aí fora.
Não precisa investir no meu trabalho, não. Investe em pessoas aí fora. Pessoas que estão sofrendo na sua própria igreja. Levante missionários. Você, pastor, que quer levantar missionários na sua igreja, eu me disponho a ensinar na sua igreja. Eu tenho ensinado pessoas em 7 países. Eu tenho hoje mais de 200 discípulos no Brasil e no mundo. Mais fora do Brasil do que no Brasil. Pessoas que entenderam, acreditaram, e muitos não tinham nem chamado missionário. E meteram a cara e foram. Lá em Bordeaux, caminhamos 4,5 km. Andando nas praias pregando a palavra de Deus. Lá em Portugal, lá em Coimbra, eu e um pastor, nós pregamos 4 horas. 4 horas. Só no ambiente em Coimbra. E esse testemunho eu tenho de contar porque eu lembrei aqui agora. Nós estávamos lá em Coimbra, eu e o pastor, e aí nós saímos na rua evangelizando. E aí nós vimos uma mulher, uma prostituta. Coimbra, em Portugal. E aí, essa mulher é prostituta. Pregamos para ela, ela aceitou Jesus, brasileira. E nós continuamos caminhando na rua, né? E tipo assim, o francês eu dava para me virar um pouquinho, não sei falar, estou aprendendo, estou estudando para isso. E dava para envolver uma coisinha ou outra, mas aí de repente, chegaram 2 moças lá, nós fomos falar com elas, e elas eram nigerianas, eu acho. Não. Era tailandesas. Rapaz, e a língua já não tem, para falar o francês é difícil. O inglês ela não se falava. E aí sabe o que Deus fez? Aquela mulher que tinha acabado de Jesus, a ex-prostituta, estava chegando e veio te conhecendo assim, ela falou assim, começou a falar com elas lá, ela falou assim, traduzindo, eles são pastores, que era você. E eu fui pregando para aquelas mulheres e ela foi traduzindo. E as 2 citaram Jesus. Irmão, eu fiquei impactado, eu falei, caraca Deus, onde é que é falar a língua tailandesa aqui? É isso. E aí Deus levantou aquela mulher que tinha acabado de confessar a ele minutos depois, antes, e encontrou com a gente na praça. A gente estava longe dela. E o Senhor levou ela lá e falou, não, esses são pastores, acabou de orar por mim, eu vou orar por vocês também. E foi na língua delas traduzindo para nós. Então, irmão, quem faz... eu vou dar um conselho para você que está aí me assistindo. Quer ter experiência com Deus? Vá um dia para a missão. Vá um dia para a rua. Vá um dia num campo missionário e fale de Jesus. Você vai ver a experiência que você nunca vivenciou. E te digo mais. A unção que Deus derrama de quem faz missão, meu irmão, é fora de sério. É sensacional. Um jovem que está indo comigo, que eu estou discipulando ele, que ele está aprendendo, ele falou assim, pastor, eu que é um jovem pregador abençoado, depois eu vou te passar o contato, você vai lá. Ele falou assim, pastor, estou te dando algo diferente. Eu falei, é a unção, é a graça, porque você está fazendo o que Jesus mandou. Literalmente, ide fazer discípulos e fazer nações pelo Evangelho. Então, quando você vai, você está obedecendo a Deus. Então, eu convido você. Você, pastor, que quer levantar a missão na sua igreja. Você, pastor, que também tem vontade de fazer missão. Eu estou à disposição. Entra no meu Instagram, vamos deixar aqui no final o meu zap, para você fazer um seminário na sua igreja. Eu tenho certeza que até os que não têm vontade, quando vê o que Deus tem feito, vão querer fazer missão. E a sua igreja vai ser abençoada. Então, você que está me assistindo, segue lá no Instagram, @VFMissões. O meu zap é 619-8196-7543. O canal do YouTube também é o mesmo. Assim, vai estar na tela. Vai estar aqui na tela. 619-8196-7543. O Instagram, o YouTube também é @VFMissões. E lembre-se, invista em missão. Seja um ganhador de vidas. Porque Salomão disse, o fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas, sábio é. Agora eu quero orar abençoando e que Deus vai levantar missionários. Pai, em nome de Jesus, todos que estão nos assistindo agora, que o Senhor possa despertar o desejo missionário, de ser um ganhador de vidas, de ser um investidor na obra missionária, de ganhar vidas para o Senhor. Também te apresento, Pai, o teu filho que iniciou esse projeto hoje, que já não é mais projeto, agora é uma realidade. Eu te peço, Pai, que esse trabalho dele venha frutificar. E aqui, nesse local, levante pessoas usadas e capacitadas para levar a palavra àqueles que necessitam. Abençoe a todos que estão nos assistindo com uma bênção especial, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer estar com você nessa abertura desse podcast maravilhoso.
Eu que fico muito agradecido a Deus por você também ter provocado isso, né? Amém. Muito assim, feliz aos pastores do meu ministério. Eu indico, viu? Acima e embaixo. É um homem assim que a gente conhece, a gente tem convivido, tem visto o que Deus tem feito, né? E o que Ele tem também se proposto a fazer pela obra de Deus. Então aí, você que quer ajudar o pastor Leonardo a continuar com essa obra aí, nos contatos dele, procure saber, leve o seminário, tem minha blusa, eu uso dela direta aí, vem fazer missões. Leve ele para dar esse treinamento, ou se você tem essa capacidade, o senhor também, a senhora também. E como diz uma história de uma mulher, ela veio criticar o missionário, e o missionário, ela falou, eu não gosto do seu jeito que você prega, que você faz missão. E ele disse, eu também não gosto, mas como é que você faz? E ela disse, não, eu não faço. E aí ele diz, pois então eu prefiro o meu jeito de fazer mesmo não gostando do que o seu jeito de fazer não fazendo nada. E nós temos que, como servos do Senhor, entender, você é mais valioso do que uma tapoé. Você é muito precioso para ficar parado ao tempo. Para muitos, como for falar daqui a pouco, ele já se foi, mas você ainda está vivo. Você ainda pode ser um ganhador de almas. Ou você que está aí nos assistindo até agora, está afastado, a gente não pode perder essa oportunidade, e você também não. É o momento de você voltar a Cristo. Você voltar a esse primeiro amor. Faça como o filho pródigo fez. Lembra onde você caiu, arrependa, volte à prática das primeiras obras, porque tem um Pai que te espera de braços abertos. Então, que Deus abençoe. Sou o pastor Júnior Miranda e nós nos vemos em breve. Vem para a missão.